Dia 11 de maio, surgiram novos detalhes sobre a proposta enviada pelo Irã aos Estados Unidos para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio. Após dias de tensão no Estreito de Hormuz, Teherã apresentou oficialmente suas exigências para aceitar um cessar-fogo e retomar as negociações diplomáticas. O plano inclui o fim imediato do bloqueio naval na região, reabertura completa do Estreito de Hormuz para embarcações iranianas e suspensão temporária das sanções contra o petróleo do país, por pelo menos 30 dias. Segundo autoridades iranianas, essas medidas seriam necessárias para estabilizar a economia local, reduzir a tensão militar e iniciar uma nova fase diplomática entre os dois lados. O governo iraniano também pediu indenizações pelos danos causados durante os ataques recentes, além da retirada de forças inimigas de áreas próximas ao conflito e garantias internacionais de que novos bombardeios não aconteceriam. Outro ponto polêmico foi a exigência de reconhecimento da soberania iraniana sobre partes estratégicas do Estreito de Hormuz, incluindo a possibilidade de implementar novos sistemas de controle marítimo e cobrança de taxas de passagem para embarcações comerciais. Em troca, Teherã prometia encerrar as hostilidades imediatamente e garantir segurança total para a navegação internacional. A resposta dos Estados Unidos veio poucas horas depois e foi extremamente dura. Donald Trump declarou publicamente que a proposta era totalmente inaceitável, afirmando que nenhuma negociação seria aceita sem que o Irã encerrasse completamente seu programa de enriquecimento nuclear. Segundo fontes internacionais, Washington também rejeitou a ideia iraniana de negociar primeiro um cessar-fogo para só depois discutir o programa nuclear. Para os americanos, qualquer acordo de paz precisa incluir transparência total sobre instalações nucleares, inspeções internacionais e limitações permanentes sobre a produção de material nuclear iraniano. A tensão aumentou ainda mais depois que Donald Trump voltou a atacar publicamente governos americanos anteriores em suas redes sociais. Em uma longa publicação feita neste domingo, Trump acusou diretamente Barack Obama de ter fortalecido financeiramente o Irã no passado, afirmando que bilhões de dólares e até cargas de dinheiro em espécie foram entregues ao governo iraniano durante acordos anteriores. Segundo Trump, o Irã estaria novamente utilizando o conflito e o Estreito de Hormuz como forma de pressionar os Estados Unidos em busca de novas concessões econômicas e diplomáticas. Enquanto as negociações diplomáticas continuavam travadas, novos incidentes militares começaram a surgir na região. Autoridades da Coreia do Sul confirmaram nesta segunda-feira que um navio cargueiro operado por uma empresa sul-coreana sofreu danos e incêndio na região do Estreito de Hormuz após um possível ataque ocorrido nos últimos dias. O caso aumentou ainda mais a pressão internacional sobre o conflito, principalmente depois que Donald Trump afirmou que forças iranianas teriam disparado contra embarcações comerciais durante a crise marítima. Ao mesmo tempo, relatos internacionais também indicaram novos confrontos envolvendo embarcações militares e ameaças contra navios que tentavam atravessar o estreito. O mercado reagiu imediatamente, com o aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos. O preço do barril do petróleo Brent disparou e ultrapassou os $104, registrando alta próxima de 3% em poucas horas. O movimento refletiu o medo global de uma possível crise energética caso o Estreito de Hormuz volte a sofrer bloqueios militares. Especialistas afirmam que qualquer interrupção no fluxo de petróleo da região pode afetar diretamente os preços internacionais dos combustíveis e gerar impactos econômicos em diversos países. Além disso, executivos do setor de energia alertaram que as atuais interrupções no estreito já estão afetando o mercado mundial de petróleo e podem atrasar a recuperação econômica global por vários meses. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz continua sendo um dos pontos mais perigosos do planeta. A região concentra grande parte do transporte mundial de petróleo e qualquer bloqueio ou ameaça militar afeta diretamente a economia global. O governo iraniano insiste que primeiro deve existir paz e garantias contra ataques, enquanto os Estados Unidos mantêm a posição de que não haverá flexibilização sem controle total sobre o programa nuclear de Teherã. O impasse segue aberto e o mundo acompanha os próximos movimentos das duas potências. A proposta iraniana reacendeu o debate sobre segurança marítima, petróleo, influência militar e equilíbrio político no Oriente Médio. Agora resta saber qual lado fará a primeira concessão e se novas negociações conseguirão evitar uma escalada ainda maior na região. Para continuar acompanhando as próximas atualizações sobre o conflito no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, tensões globais, petróleo, mercados internacionais e os acontecimentos que afetam diretamente a economia mundial, siga agora o canal Guerra Nunca Muda.
Novos vídeos, análises e atualizações em tempo real sobre geopolítica, estratégia, energia e os principais conflitos internacionais do momento, porque entender o mundo nunca foi tão importante. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.